ou barrar essa globalização hegemônica, ela é uma construção feita por Boaventura, que de fato é muito importante dentro dos direitos humanos para a gente conseguir avançar sobre esse tema, e principalmente ele traz alguns elementos. Ele fala que a gente deveria superar essa tensão que aparentemente existe, mas não existe, né, entre universalismo e relativismo, e aproveitar o diálogo intercultural para realmente efetivar os direitos humanos, né? Então, dentro de um localismo globalizado, fazer essa construção que obviamente não é fácil, né? O diálogo intercultural não é fácil, mas pressupondo aí o respeito, a empatia, enfim, essa condição, principalmente, é outro elemento que ele traz, que independente da cultura, né, existe uma pré-compreensão sobre a dignidade da pessoa humana, sobre o direito humano, e é por isso que se discute, porque existe essa concepção prévia. Então é possível o diálogo, né? Afinal estão todos ali tentando buscando algo melhor nessa condição do humano. E como exemplo, a gente tem um exemplo bem sucedido desse diálogo intercultural, que é a Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989, que, coincidência ou não, né, é a convenção com maior ratificação, são 196 ratificações, somente os Estados Unidos não ratificou, e tem aí uma condição expressa vinda do diálogo intercultural da cultura muçulmana, né? Então, a gente percebe que não é coincidência esse grande número de ratificações, mas por justamente essa convenção ser um exemplo desse diálogo intercultural realizado e efetivo, né? Então, aí o caminho, né, de romper essa dicotomia que na verdade não existe entre o universalismo e o relativismo, porque de fato a gente tem que ter a compreensão, né, e se buscar a ideia do ser humano, né, da proteção do ser humano independente da cultura. Passando para outra questão interessante, né, importante, que já foi dado como matéria, as características dos direitos humanos, né? Antes, só faço a ressalva que nesse conteúdo tinha também a diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais, né? Quando a gente usa um ou outro, né, de forma bem pedagógica, né, não me parece que fazer tão sentido, mas o Ingo Seller, ele coloca como uma condição espacial, né? A gente tem uma construção, uma referência de direitos humanos dentro da órbita internacional, né? Então, o direito internacional dos direitos humanos. Quando está sistematizado dentro do Estado, a gente fala de direitos fundamentais. Então, a nossa Constituição de 88 tem os direitos fundamentais, né? Estão previstos os direitos fundamentais. Essa é a divisão, tá? E aí, lembrando, né, que a gente tem não só no artigo 5º a previsão dos direitos fundamentais, ali são os direitos expressos, mas tem os não expressos, os implícitos dentro da Constituição e ainda aqueles advindos de tratados, né, que a gente vai falar ainda em aulas seguintes sobre essa condição dos direitos fundamentais na Constituição de 88. Seguindo, então, o que nós temos de características? Primeiro, a historicidade, né? Os direitos humanos, como a gente falou há pouco, é fruto de um desenvolvimento histórico, de uma caminhada histórica, de uma longa caminhada histórica. Temos a universalidade, né? Todos são direitos universais, essa é a ideia, por isso o rompimento e a construção de um diálogo intercultural para ele ser de fato universal. A inalienabilidade, né? Você não pode negociar os direitos humanos, ele não é negociável, né? E por isso ele é também, uma das características é a irrenunciabilidade. Você não pode renunciar, né? Tudo bem, violou o meu direito humano a, sei lá, a propriedade, mas não tem problema, né? Eu vou renunciar. Não, são direitos irrenunciáveis, né? A imprescritibilidade,
não importa o tempo, ação e tudo mais, ele é imprescritível. A limitabilidade, no sentido de não ser absoluto, né? Dentro dos direitos humanos a gente tem uma construção e uma grande discussão, né? Geralmente a gente contrapõe direitos humanos igualmente protegidos, né? Direito à liberdade religiosa, o direito à vida, né? São várias, né? O que chamamos aí de hard cases, né? Os casos difíceis no sentido de ser direitos humanos igualmente protegidos e que algumas vezes ou muitas vezes a gente tem que decidir entre um ou outro. A questão da interrelacionabilidade, que todos se relacionam, né? A aplicabilidade, de serem de aplicação imediata, né? A vedação ao retrocesso, né? Que é uma construção doutrinária no sentido de tudo aquilo que foi conseguido no decorrer da história não pode ser revogado, né? O que me faz lembrar da frase da Hannah Arendt, que fala: nada é dado, tudo é conquistado. E se é uma conquista, não é possível ser retirado, tá? Essa construção. E a característica da inerência, né? A questão de ser inerente ao ser humano. Essa característica é uma característica que cai muito em provas de concurso, tá? A inerência, de ser inerente aos seres humanos e ser essa construção da inerência advinda desde as revoluções burguesas, liberais, no sentido de acreditar que eram direitos inatos, inerentes aos seres humanos. E, por último, da nossa retrospectiva, a gente tem as gerações, as dimensões dos direitos fundamentais, né? Que a gente não gosta muito de trabalhar dessa perspectiva, no sentido de parecer que um direito contrapõe ao outro, mas não é essa a ideia, é só uma ideia de ondas evolucionais, tá? No sentido da caminhada mesmo. Então, o que a gente tem no primeiro ato do ser humano? A vontade de liberdade, né? O grito pela liberdade, limitação do poder do rei, né? Lembrando que o Estado, ele surge aí, um Estado, uma monarquia, né? E só depois ele vai se democratizando, né? Então, o primeiro momento é de liberdade e de limitação desse poder. O que a gente chama dos direitos de primeira geração, os direitos civis e políticos, né? As liberdades individuais e políticas. Enfim, a questão da liberdade religiosa, da liberdade de expressão, da inviolabilidade de casa. São aí os primeiros direitos, né? Os direitos civis e políticos. Em segundo, o que também chama-se, né, dos direitos negativos, né, absenteístas do Estado, no sentido do Estado não se intrometer na esfera privada. Mas lembrando que nessa construção, nessa perspectiva, o Estado ele não se abstém de tudo, até porque ele precisa de uma ação para garantir aí até a preservação desses direitos, né? Um exemplo, o Estado precisa do seu monopólio do uso da força, né? da construção de todo o aparato de segurança pública para garantir, por exemplo, o direito à propriedade, né? Então, ainda que seja essa perspectiva de uma ação negativa do Estado, o Estado tem que agir no sentido de dar estrutura para se ter esses direitos, tá? Então, não é absoluta essa ação negativa do Estado. Um segundo momento de segunda geração, porque percebeu que só essa atividade negativa ou absenteísta do Estado de não invadir a esfera individual, né, não bastava, né? Então a gente teve grandes problemas, né? Aí construções sociais, desigualdade e tudo mais, que percebeu-se que era importante e necessário a intervenção ou a mínima intervenção do Estado, a regulação de alguns setores, né? Previdência, trabalho, como pode ser feita essas condições, né? Péssimas condições
de trabalho em minas de carvão, isso pode ocorrer? Né, como que o Estado deve agir? Então, a gente tem um segundo momento, né, que é os direitos sociais, também chamados dos direitos positivos, né, de ação do Estado no sentido de alguma forma instrumentalizar, regulamentar direitos no sentido de promoção social, né? Aí os direitos econômicos, sociais e culturais. Os de terceira geração, aí, aqueles conhecidos como de fraternidade e solidariedade, também os direitos difusos e coletivos, aqueles que não pertencem mais aí a uma pessoa, né? Mas a condição de grupo, de coletividade, de sociedade, né? É um direito fraterno, né? Então a gente tem ali direito ao meio ambiente, ao desenvolvimento econômico, a questão do direito do consumidor, a paz, né? A autodeterminação dos povos e também a propriedade do patrimônio público. E quarta geração, a questão para Bobbio, né? A questão da biogenética e para outros autores a questão da democracia, da participação política, do pluralismo político, mas de fato a quarta geração ela não é pacífica, tá? Mas essas as construções no sentido de biogenética, de participação política, de pluralismo e tudo mais. Acredito que seja isso, a gente fez uma retrospectiva para a gente conseguir caminhar na matéria. A próxima aula a gente vai, todas essas construções preliminares para a gente entender os direitos humanos. Na próxima aula a gente vai começar a ver o sistema de proteção dos direitos humanos, né? Da ordem global, regional e nacional. Como se protege esses direitos humanos? Então a gente vai ver a estrutura, o procedimento para a proteção desses direitos humanos e depois, como as últimas aulas, os direitos materiais mesmo dos direitos humanos. Eu estou à disposição, abraços virtuais a todos e se cuidem, fiquem em casa.